Bem, agora vamos avançando esta parte do mundo em que vivemos. O porquê do tema do empreendedorismo? Eu penso que, melhor ou pior, eu tentei sensibilizá-los para ela. O problema é que agora falta uma outra questão. Falta a questão relacionada com como é que estes negócios se financiam. Porque todos estes negócios, ou a generalidade dos negócios que eu aqui vos falei, dependem do quê? De capital intelectual, depende do vosso conhecimento científico, depende de campanhas de marketing, de divulgação da vossa ideia, do vosso serviço, e depende muito de capital intelectual, das patentes, etc. Ora, isto é diferente das outras revoluções, porque nas outras eram fábricas, terras, máquinas. E como é que se financiavam esses projetos? Com empréstimos bancários, com leasing, contas calcionadas, umas menos, etc. Porquê? Porque se não pagassem, os bancos iam lá ficavam com as máquinas, as casas, etc. Aqui, se o projeto falhar, o que é que acontece? Perdeu-se o dinheiro todo, porque não se pode voltar a repor o número de horas de trabalho que o biotecnólogo perdeu, que o gestor de marketing perdeu, etc. Não é possível. Portanto, isto tem que ser financiado de uma maneira diferente. E o que é que acontece? Este tipo de projetos são financiados com um termo, com um instrumento, que em Portugal tem a tradução de capital de risco. Tem aqui nos Estados Unidos o venture capital, ou na linguagem anglo-saxónica, mas em Portugal chama-se capital de risco. E porquê? Porque o capital de risco é um instrumento financeiro que não empresta dinheiro, mas mete esse dinheiro como sócio das nossas empresas. Portanto, eu sou um empreendedor com a Suzette e nós dois lançámos uma ideia parecida com a da Criança Escandinava, uma coisa assim qualquer, e precisamos de dinheiro. E, portanto, como nós temos as ideias, sabemos como é que as coisas se fazem, mas não temos dinheiro para contratar mais Sónia, não temos dinheiro para contratar a Sónia, então temos que ir buscar dinheiro a alguém. E então temos alguém que entra para a sociedade como nosso sócio, acredita em mim e na Suzette, que somos capazes de implementar aquele projeto e pronto. E entretanto, arranja-nos também uma série de contactos, etc. Estão a ver? Portanto, é esse o tipo de capital que financia estes projetos. Todos aqueles projetos que eu vos falei há pouco, da Google, do Yahoo, da Criança Terminal, da Critical Software, todos esses projetos são financiados com capital de risco. Ok? Bem. Só que o capital de risco tem alguma complexidade. Tem as sociedades de capitais de risco institucionais, que são os senhores que têm muito dinheiro, mas que têm uns acionistas, portanto, quem manda nesses senhores quer ter retornos muito certos, porque de risco é só uma expressão, porque eles gostam de entrar em negócios maduros, e por isso aqui, esta é os locais onde os investidores de capital de risco normalmente metem o dinheiro, ou seja, metem o dinheiro, 39 mil milhões de euros em empresas tipo Pestana, a Logoplast, Armazéns Lafayette, grandes empresas, e metem pouco dinheiro nos projetos como aqueles que acabámos de falar, que são 11,3 mil milhões apenas. E se perguntarmos aos senhores que colocaram dinheiro nessas empresas de capital de risco, aonde é que eles vão ter o dinheiro? Está aqui os resultados e, portanto, a maior parte do dinheiro vai para os tais negócios de maturidade, aqueles negócios que já faturam muito e que ainda querem faturar mais, mas é mais do mesmo. Agora, os negócios novos, como aqueles que eu acabei de falar, é muito pouco o dinheiro. E por isso, a prova é de que em Portugal, por exemplo, no primeiro semestre de 2007, que é este quadro que está ali, aqueles jovens que apareceram no mercado português a tentar encontrar capital para desenvolver os seus projetos, receberam quanto? Quanto? Quanto é que receberam? Marco, quanto é que receberam? Zero. Portanto, vejam a facilidade que é arranjar capital de risco em Portugal. É uma coisa muito difícil.
Não. Porquê que não é possível? Porque em 2006 houve 12, em 2005 houve 13, em 2004 houve uma, mas eu acredito, por exemplo, que no próximo ano já vai haver mais. Mas pronto. Já agora, para saber onde é que estes senhores em Portugal metem o dinheiro, no primeiro semestre de 2007 puseram uma parte bastante significativa do dinheiro em projetos nas áreas das energias. Mas não foram em pequenos projetos, foram em grandes projetos, daí 15 milhões de euros e 4 projetos. Mas pronto. Mas, o que é que acontece? Estes projetos que estou aqui a falar, normalmente começam numa fase inicial da ideia, da concepção, e depois, à medida que vão passando as barreiras de entrada no mercado, vão crescer. E, portanto, eles são financiados um pouco à medida das suas necessidades. E então existem várias maneiras de financiar estes projetos. Por exemplo, se a SUSEP tiver uma ideia de como aquela que vos vou passar a seguir, por exemplo, do fogão para a indústria do montanismo e do alpinismo, obviamente que a SUSEP não precisa de 10 milhões de euros. A SUSEP, se calhar, com 40 mil euros resolve o problema. E por isso consegue produzir o fogão e depois consegue, de alguma forma, fazer com que os potenciais interessados no fogão lhe façam encomendas. E então, se a SUSEP depois tiver muitas encomendas, pode mandar, em vez de fazer uma fábrica para produzir esses fogões, manda fazer uma fábrica no Porto, ou em Coimbra, ou onde, e consegue produzir os fogões. Porque o que está aqui em causa não é produzir o fogão, é a ideia de ter identificado a oportunidade e conseguir perceber qual é o tipo de material que a fábrica tem que utilizar. Então, vamos a isso. Portanto, se calhar, com a incubadora do Pedro Nunes, podia-se resolver o problema. E ela conseguir ter a possibilidade da incubadora ajudar a comprar os materiais para ela fazer o tal fogão. Já lá vamos. Pronto.